Nada em Limite Final aconteceu por acaso. O que parece só uma missão em um apocalipse esconde uma verdade muito mais sombria e uma conexão entre personagens que eu tenho certeza que quase ninguém percebeu. O desaparecimento de André e Rian, uma carta que surge anos depois e uma impostora vinda do futuro, tudo isso faz parte de um ciclo que se repete em um looping infinito. E hoje eu vou te contar essa história que arrepiou do começo ao fim, em ordem cronológica, com todos os detalhes que mudam completamente o jeito que você vê esse final. Depois eu também vou te contar como que foi gravar e algumas curiosidades. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Arthur Costa, eu sou editor de vídeo, criador e diretor de Limite Final e também interpretei o André. E se você achava que tinha entendido tudo, se prepara porque é agora que as peças começam a se encaixar. Bom, o filme começa em 2024, mas na ordem cronológica da história a gente precisa voltar alguns anos para o ano de 2016, quando a primeira luz roxa aparece no Parque dos Eucaliptos e Ian Drummond toca nela, fazendo ele viajar no tempo 43 anos para o futuro, para o ano de 2059. E então ele fica preso lá por todo esse tempo. E a história agora avança para o ano de 2019, mais especificamente 16 de março de 2019, o dia em que tudo mudou. André Oliver está passando uma tarde comum no Parque dos Eucaliptos com suas amigas Bia, Sarah e Iris, que estão jogando vôlei. Quando a bola cai longe, Sarah, que é sua melhor amiga, pede para ele pegar a bola para elas. E então, como vocês já sabem, a luz roxa reaparece. André toca nela e viaja no tempo também 43 anos para o futuro, mas agora para o ano de 2062, em um futuro pós-apocalíptico. Agora o filme começa, dessa vez dando um salto temporal para o dia 12 de abril de 2024, 5 anos depois. Quando as irmãs Viana, que tinham acabado de se mudar para a cidade e não conheciam André, acharam uma carta brilhando, assinada por ele, onde ele conta o que aconteceu e que esteve nos últimos 5 anos preso naquele lugar. Então Lívia pesquisa mais sobre o caso e elas conseguem contato com as antigas amigas de André que estavam com ele no dia em que ele desapareceu. E um adendo, André já escreveu essa carta em 2067/2024 porque ele viu uma pequena luz roxa em uma casa desconhecida. Ele também não conhecia as irmãs e nem sabia que elas moravam lá, mas teve que enviar uma carta destinada a um desconhecido, como ele diz no início, querido desconhecido, porque essa era a única forma dele se comunicar com o tempo real. E aí quando Maia e Lívia Viana se encontram com as antigas amigas de André, elas vão tentar salvar ele, mas também tocam na luz roxa e também viajam no tempo 43 anos para o futuro, para o ano de 2067. Agora, nesse futuro, André, que achou que estava esse tempo todo sozinho naquele lugar, encontra Rian, que explica pra ele que tá desaparecido e tá naquele lugar desde 2016. Então ele explica o que aconteceu com ele e André tem uma sensação estranha, como se ele se sentisse conectado com Rian de alguma forma. Depois disso, André tem a sua primeira visão. Ele vê que aquele lugar que eles estão é uma consequência do apocalipse que aconteceu. Por isso não tem ninguém ali, a humanidade foi extinta. E ali, André reencontra suas 3 amigas e conhece Lívia e Maia Viana. Depois disso, tem um pequeno salto temporal de 1 mês na história, desde que as meninas chegaram no tempo em que estava André e Rian. E os detetives continuavam sem entender qual conexão que existia entre todos esses casos, que aconteceram em anos diferentes, mas no mesmo lugar. No tempo deles, André e Lívia, que têm se aproximado cada vez mais desde que eles se conheceram ali naquele lugar no último mês, acham um diário velho de um cientista. E aí André tem uma outra visão e interpreta tudo. Em janeiro de 2062, o cientista Martin Lima tentou criar uma máquina que permitisse viajar no tempo e espaço. Ele teve a ajuda de uma pessoa misteriosa de casaco cinza, mas nas visões de André ele não conseguia ver o rosto dela, só ela de capuz. Só que nessa tentativa de viajar no tempo ele acaba meio que quebrando o tempo e espaço e fazendo todo mundo morrer e acontecer literalmente um apocalipse. E aí a partir disso André tem um plano para consertar tudo. Se a máquina do tempo for destruída mesmo depois de já ter acontecido um apocalipse, ela vai ser destruída de toda a linha do tempo, fazendo ela nunca existir e nunca ter causado um apocalipse, criando uma nova linha do tempo a partir daí, uma nova linha do tempo consertada, que nunca iria existir um apocalipse. E então o grupo se divide para falar os códigos que André vai usar para ativar e destruir a máquina do tempo. Após todos falarem, a máquina parece que vai funcionar e vai se destruir, mas não funciona, fazendo todos eles ficarem desesperados porque essa era a única chance que eles tinham de voltar para casa depois de tanto tempo naquele lugar. Mas uma coisa acontece, André tem a sua última visão, onde ele vê que a pessoa misteriosa que estava ajudando o cientista na verdade não morreu no apocalipse. Ela viajou no tempo pro passado, para o ano de 2016, no ano em que o primeiro portal se abriu, que a primeira luz roxa apareceu e que Rian desapareceu. Essa pessoa esperou o tempo necessário para conhecer André e fingir ser sua amiga. Sim, era Sarah esse tempo todo, a melhor amiga de André. Ela só conheceu André e virou amiga dele na intenção de chegar naquele momento que era a única forma dela voltar para casa de novo. Sarah chega com uma arma no laboratório para impedir eles e diz que aquilo não deveria estar acontecendo, que alguma coisa mudou a linha do tempo. Isso porque na linha do tempo dela, eles de fato não conseguiram destruir a máquina e impedir o apocalipse, ficando presos para sempre lá. E aí anos depois, André e Lívia ficaram juntos e tiveram uma filha.
que era ela, Sarah, mostrando que a sua existência depende diretamente da existência do Apocalipse. Por isso eles não podem impedir que ele aconteça, porque senão ela não vai nascer. Ela iria crescer e em 2093 ela iria tocar em uma luz roxa que iria fazê-la viajar para o ano de 2062, semanas antes de acontecer o Apocalipse. Ela queria ensinar o cientista a criar uma máquina do tempo, porque ela sabia que aquilo daria errado e causaria um apocalipse, fazendo as coisas acontecerem da mesma forma e ela viajando de novo para o ano de 2016, conhecendo André e o ciclo se repetindo. Tudo está conectado. Sarah é um paradoxo. A melhor amiga de André é, na verdade, a sua futura filha. E isso nos gera uma pergunta que ninguém vai saber responder. O que veio primeiro? O nascimento de Sarah ou o apocalipse? Mas essa revelação não tinha acontecido na linha do tempo dela. Então alguma coisa já tinha mudado a ordem das coisas. E nada mais seria igual. Então Sarah percebe que não adianta mais e fala o seu verdadeiro código. André abraça dizendo que sente muito, enquanto Rian coloca os códigos certos na máquina. A máquina é ativada e destruída. Eles conseguiram. A humanidade foi salva e na nova linha do tempo nunca existirá um apocalipse. E por consequência, Sarah também nunca existirá mais. No final, André acorda no exato dia em que tinha desaparecido, no dia 16 de março de 2019. Mas ele não se lembra de nada do que aconteceu. Ele só sente uma dor de cabeça e uma sensação estranha. Ele ainda diz que é como se fosse o fim, mas também o começo de um novo ciclo. Ali estão suas amigas que já estavam no início, Bia e Iris, que também não se lembram de nada. Mas Sarah não está ali. E André ainda menciona que parece que está faltando alguém, mas ele acha que só teve um déjà vu. De longe, Rian os observa, dizendo missão cumprida. Sim, ele é o único que ainda se lembra de tudo o que aconteceu com eles. Depois de 2 anos, em 2021, já na nova realidade, André reencontra Liv e Maya, que acabaram de se mudar para a cidade. Lembra que eu disse no início que elas tinham se mudado há pouco tempo e não conheciam o André? Então, elas se mudaram ali em 2021, quando André reencontra elas na nova realidade. Quando ele olha para Lívia, ele sente conhecer ela de algum lugar, da mesma forma que Lívia também sente conhecer André de algum lugar, mostrando que o amor que eles sentiam e o futuro deles como família ainda está em algum lugar que a memória não consegue alcançar. Eles também só sentem que tiveram mais um déjà vu. André está lendo um livro, Uma Viagem entre Tempos e Mundos, escrito por Rian Drummond. Sim, Rian escreve um livro de forma fictícia, contando o que aconteceu com o grupo no futuro pós-apocalíptico. E André estava lendo esse livro no final sem saber que era um dos protagonistas. Só que uma pergunta ainda fica no ar. Por que Rian Drummond é o único que ainda lembra do que aconteceu, sendo que todo mundo esqueceu? Por que ele não foi afetado por esse esquecimento? A resposta sempre esteve na sinopse do livro dele. No dia em que Rian encontrou um misterioso relógio enterrado no quintal de sua casa, ele viu diante de si muito mais do que um objeto antigo. Ele viu a sua missão. Ao ativá-lo, Rian descobriu que precisava viajar para outro mundo, mergulhar em uma linha do tempo prestes a entrar em colapso e salvar pessoas presas em um futuro apocalíptico. Agora, com o tempo como seu maior inimigo, ele deve enfrentar desafios em realidades paralelas e alterar o destino antes que tudo seja destruído. Sim, Rian Drummond é de outro mundo, por isso que ele não é afetado pelas consequências do que acontece nesse universo principal. A missão que ele fala que foi concluída no final era a missão de salvar André e as meninas desse futuro pós-apocalíptico, desse futuro que acontecia em um looping infinito, além de também salvar o resto da humanidade do apocalipse. Por isso que Sarah menciona que alguma coisa já mudou a linha do tempo. Por isso André tem sua primeira visão quando encontra Rian. A partir do momento que ele viajou para o nosso mundo, ele interrompeu a linha do tempo e fez tudo dar certo no final, fez tudo mudar. Talvez salvar o mundo signifique perder partes dele, partes de mim. E se esse foi o ponto onde tudo mudou, então eu acho que foi ali que eu atingi o meu limite final. E assim acaba a história de Limite Final, conectando o fim com o começo. Pra quem tá me conhecendo agora do filme, essa história surgiu desde o ano passado, em um trailer que eu tinha produzido, só que eu produzi por diversão mesmo, por um trabalho de escola na verdade, e eu postei só pra servir como portfólio. Eu não tinha nem ideia que esse trailer ia viralizar tanto. Ele pegou muitas visualizações, chegou em muita gente, e as pessoas me pediram muito um filme. Inclusive esse trailer, eu peguei muitas referências, como vocês já sabem que eu tinha até postado um vídeo no Instagram, na série Dark da Netflix, que é a melhor série do mundo, minha série preferida e assim, não tem como bater. E Stranger Things, que foi a primeira série que eu me baseei pra fazer o trailer. Inclusive uma curiosidade é que quando eu fiz o trailer ano passado, eu nunca tinha assistido Dark. E muitas pessoas, mesmo que o trailer, o principal tema ali que as pessoas pegaram referência de cara foi Stranger Things pelo mundo paralelo, aparentemente e tal, muitas pessoas também comentaram que parecia muito com Dark, e eu nunca tinha assistido Dark. E aí eu assisti depois de lançar o trailer, me apaixonei e tive que fazer algo brasileiro com essa ideia. Depois de lançar, eu acho que em dezembro de 2024 mesmo, eu já comecei a criar um planejamento pra fazer um filme. Só que eu nunca tinha feito isso na minha vida, e vocês não têm ideia de como isso é difícil. É uma coisa que assim, exige
muita coisa. Direção de arte, direção de fotografia, a câmera, os arquivos brutos que ficariam pra edição depois, é muita coisa envolvida. Então eu desisti de fazer, porque assim, eu não tinha condições nem recursos pra fazer um filme de 40 minutos, 1 hora. E aí eu desisti e fiquei um tempão sem fazer nada, sem pensar em nada. E aí eu fiquei todo esse tempo querendo buscar uma forma de contar essa história pra vocês, porque eu tinha já criado um final, só que eu não conseguia, eu não sabia como contar, não sabia se eu gravava um vídeo contando igual eu tô fazendo aqui, mas isso ia ser sem graça. Eu queria que vocês vissem exatamente a experiência que tiveram no trailer, sabe? E aí quando foi em março desse ano, eu tive essa ideia de fazer esse curta-metragem, e aí eu comecei já a colocar em prática. Eu fiquei em março inteiro fazendo a pré-produção, né, o roteiro e parte da edição, já que eu faço antes também, enfim, estratégia minha. Em abril foi o mês principal das gravações. As gravações começaram dia 8 de abril e acabaram dia 8 de maio. Foi um mês certinho gravando. Perrengue, gravar é muito difícil, principalmente porque eu fui com um iPhone e um sonho, porque eu gravei tudo com meu celular. Meus amigos sabem como foi difícil, foi um perrengue porque assim, a gente só tinha de tarde pra gravar, então além de tudo, além dos recursos limitados que eu tinha, ainda tinha a questão dos horários, porque a gente só podia gravar de tarde, e todas as cenas do bangalô não podiam ser de noite, porque eu não tenho estrutura pra gravar algo de noite, com iluminação, com algo que fique com a qualidade boa mesmo, sabe? Então além de tudo, a gente teve que acabar as gravações rápido, todo dia era um perrengue pra acabar antes de 5h30, principalmente porque quando eu fiz o trailer ano passado, tava no verão. Então, escureceu mais tarde. E esse ano tava escurecendo muito cedo. Tipo, 5h30, 5 horas já tava escuro. Então eu precisei agilizar muito. E, enfim, foi um perrengue, mas graças a Deus deu tudo certo. Foram dias de chuva também que a gente marcou pra gravar, só que choveu no dia. É uma decepção que, assim, eu desisti várias vezes. Eles sabem, confesso aqui pra vocês, desisti várias vezes e não ia continuar. Então por isso que eu agradeço muito a eles que participaram do filme comigo só pra me ajudar. A alguns amigos também que não participaram do filme, mas estiveram ali pra me apoiar, porque de fato eu desisti várias vezes e eles não me deixaram acabar com essa ideia, me fizeram continuar com essa ideia. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo, tá pronto, tá aí solto pra vocês. Tô conseguindo produzir o conteúdo e conseguir contar o final que eu sempre quis pra vocês. E vocês conseguiram assistir. Também agradeço muito a vocês que esperaram até hoje pra assistir, né? Desde novembro do ano passado, querendo saber esse final, querendo um filme, pedindo filme. E finalmente tá pronto. Então muito obrigado a vocês que me acompanharam por todo esse tempo. É muito importante e continuem me acompanhando porque muita coisa vai mudar aqui. E também prometo que vou continuar a criar novas histórias. Limite Final em si, como um longa-metragem ou uma série, é uma coisa que não dá pra fazer agora porque é inviável. Então assim, talvez eu continue criando novas histórias, mas desse mesmo estilo que eu criei pra vocês, como só um trailer ou um curta-metragem, por conta dos recursos que eu ainda tenho hoje em dia. Talvez eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas atualmente eu não consigo prometer e nem dizer que eu vou fazer um filme de Limite Final. Mas assim, ideia eu tenho. Se você gostou desse vídeo, se você gostou de acompanhar todo esse projeto, gostou do filme também, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, porque eu vou continuar soltando vídeos assim, além dos novos projetos que eu vou fazer, alguns vídeos sobre edição normalmente e conteúdos que eu já faço no dia a dia. Então ativa o sininho também das notificações e me segue no meu Instagram, que lá eu posto coisas mais frequentemente, nos stories, aviso o que vai acontecer e tal, e aviso também quando tem vídeo aqui no YouTube. Então me segue por lá e me acompanha. Meu TikTok também tá aparecendo aqui, é o mesmo do Instagram. E é isso, depois de tanto tempo foi concluído. Esse é o limite final dessa história.